Podemos sentar, se faz favor. Hoje vamos semear no fim, vamos abrir em Gênesis 12, 1. O título da mensagem é sobre finanças, sobre finanças. Há algo que nós temos que tirar do nosso espírito e da nossa mente. Em relação a finanças, muitas das vezes estamos condicionados a algumas coisas por causa de alguma coisa religiosa que nos foi eh, colocada em nós. Ah, dizemos que Jesus foi pobre, no entanto, ele nunca foi pobre. Ele, quando nasceu, logo os reis, aqueles reis magos, vieram trazer ouro, incenso e mirra. Portanto, ele logo foi, a partir desse momento, já tinha finança em grande abundância. O pai dele era um artífice. Os artífices eram conhecidos como uma classe que tinha e ganhavam melhor que os outros, que eram todos agricultores. Temos que ver, o pai dele era carpinteiro, portanto, temos que ver que, inclusive, nós buscamos versículos em que várias mulheres sustentavam Jesus. Portanto, temos que ver que é da vontade de Deus, nós temos as necessidades supridas, é da vontade de Deus que sermos abençoados financeiramente. E temos de uma vez por todas tirar isso dentro de nós. E eu quero, através dos versículos bíblicos que eu lhes vou mostrar, para você entender que é a vontade de Deus nos abençoar. Vamos entender, se Deus abençoou um homem, garantidamente Ele vai abençoar todos. Você ouviu o que eu disse? Se Deus abençoou um homem, garantidamente Ele vai abençoar a todos. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Na Bíblia, a exceção de pessoas aparece 12 vezes na Bíblia Sagrada. 7 delas no Novo Testamento. Garantidamente Deus está-nos a dizer: eu não faço exceção de pessoas. Quer dizer, todos, para mim, são iguais e trato todos da mesma forma e não quero tratar melhor uns que outros. Agora, entendam uma coisa: aqueles que buscam ao Senhor, esses recebem de Deus. Os que não buscam, como é que podem receber? Agora, vamos abrir em Gênesis 12, 1. E eu quero-vos começar por abrir exatamente num homem que Deus abençoou. E por causa dele vieram as bênçãos até nós. Porque Jesus se fez maldito na cruz para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E agora vejam a bênção de Abraão, Gênesis 1:12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra de que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse isso a Abraão e Abraão tinha uma opção: obedecer ou não. Ele decidiu obedecer. Mas quando ele decidiu obedecer, ele não sabia o que ia acontecer. Quando nós aceitamos Jesus, algo muda em nós. Algo interiormente. E Deus começa um trabalho de interior para exterior. Isso quer dizer que Deus nos começa a trabalhar interiormente para que no exterior depois se veja. E eu lembro-me, por exemplo, uma rapariga que aceitou Jesus e foi impressionante a transformação que Deus fez nela. De tal forma que ela se tornou mais determinada, tinha mais ousadia. As próprias pessoas e colegas que trabalhavam com ela: tu estás diferente, o que é que te aconteceu? O que aconteceu foi Deus. E glória a Deus por isso. Agora eu vos quero dizer, Abraão
poder não ter aceitado, mas aceitou e saiu. Só que saiu numa altura muito complicada. E ele não sabia que era uma altura complicada. E no versículo 10, vamos um pouco mais abaixo, no versículo 10, Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. Ele foi andando até que chegou a um sítio, e diz aqui em Gênesis 12, 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ele desceu. Quando desceu ao Egito, ele disse à mulher, olha, vamos dizer que tu és minha irmã, mas ele não estava a mentir. Vamos dizer que tu és minha irmã, porque se você for ver, não é preciso abrir, mas você pode fixar, ou depois pode ouvir outra vez. Gênesis 20, 13, ele diz que ela é filha do seu pai, mas não filha da sua mãe, e eles vieram-se a casar. Portanto, ele não estava a mentir quando ela era irmã dele também. Então, o que é que aconteceu? Ela era uma mulher muito bonita e Abraão disse, mas vale tu dizermos que tu és minha irmã, para que assim não me matem e queiram ficar contigo. Só que chegou aos ouvidos do faraó, dos egípcios, portanto do faraó, que ela era muito bonita e tomou para ela. Não tocou nela, mas tomou para ela. Só que o problema, por causa de tomar para ela, sendo ela já a esposa de Abraão, Deus meteu-se na questão. Mas por causa do faraó tomar para ele, aqui no versículo 16, vemos, então fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servas e jumentas e camelos. O faraó o abençoou. Não se esqueçam que isto era uma terra de fome, uma altura de fome. E Deus permitiu que aquilo que Abraão pensou, ou antes, que Deus já tinha colocado dentro dele, fazer, para que não acontecesse mal a ele, escolheu essa maneira para o poder abençoar. Depois, o Abraão sonhou que realmente ela não era... houve maldição que veio sobre o faraó, ele não sabia o que é que se passava, mas percebeu que seria dessa mulher, e então mandou chamar a ele e ele disse, mas porquê que disseste isso? E ele disse, para que não me matassem, fiz isto e disse isto. Então o faraó agarrou, mandou-o embora, mandou a ele, a mulher e tudo o que lhe tinha dado, e isso foi embora. E agora no versículo 13, Gênesis 13, 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló, que era o seu sobrinho. E ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Entenda uma coisa. Deus o tinha chamado. Lhe tinha dado uma promessa. Havia fome na terra e ele desceu ao Egito. E lá Deus o abençoou e ele voltou riquíssimo. Muitas das vezes nas nossas vidas nós pensamos que as coisas vão acontecer conforme nós queremos. Abraão teve a reação que teve não para que fosse abençoado. Ele teve a reação que teve para que não fosse morto. Mas Deus tornou o mal em bem e abençoou. É isto que eu quero que você entenda. Que Deus opera não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer e quando Ele quer. Mas havia fome. Mas isso não foi impedimento para Deus. Havia problemas aqui e ali. Isso não foi impedimento para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Isto aconteceu com Abraão. Agora com seu filho, Isaac,
Nós vamos abrir em Gênesis 26, 1. Gênesis 26, 1. Isaac sabia o que é que tinha acontecido com Abraão. Sabia, quando a fome veio, o que é que ele fez. E Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, Isaac a Abimeleque, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixes ao Egito. Porque ele já tinha no coração de descer ao Egito, por causa daquilo que ele sabia que aconteceu com o pai dele. Habita na terra que eu te disser. Então, ele obedeceu à voz de Deus. E quando obedeceu à voz de Deus, no versículo 12, Gênesis 26, 12, o que é que aconteceu? Ele então semeou na terra onde Deus disse para ficar ali. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 ou cêntuplo das medidas, porque o Senhor o abençoava. Quer dizer, por cada semente que ele semeava, ele colhia 100. Muito grande. É uma colheita muito grande. E engrandeceu-se o verão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente servia-se de maneira que os filisteus o invejavam. Vemos aqui já duas coisas iguais. Abraão obedeceu, Isaac obedeceu. Os dois fizeram a mesma coisa. Só que um desceu ao Egito, o outro não desceu porque Deus disse para não descer. Porque nem sempre Deus faz as coisas da mesma forma. Nem sempre Deus abençoa da mesma forma. Aconteceu com o irmão tal, não tem que acontecer connosco a mesma coisa. Deus faz as coisas à maneira que Ele quer e como quer. Da forma que nos abençoar. Agora entenda uma coisa. No meio disto tudo nós temos que entender uma coisa. Obediência. Muitas das vezes nós queremos semear ou achamos que devemos semear em determinado sítio ou determinada pessoa. E você já soube se isso é da vontade de Deus? Já buscou a Deus saber se é aí que você quer que Deus, que Deus quer que você semeie? Qual é a vontade de Deus para você semear e em que lugar? É muito importante. Porque no sítio que você semear, se for boa terra, se for vontade de Deus, você vai ser muito abençoado. Mas se não for da vontade de Deus, você pode ser abençoado, mas não vai ser tão abençoado como foi Isaac. Por cada medida recebia 100 medidas. Em toda a nossa vida cristã, nós temos que aprender que nós estamos a andar com Deus. Não, não, não. Eu vou semear naquela pessoa que está em necessidades. E é isso que Deus quer. Eu uma vez quis ajudar uma pessoa, quis-lhe pagar uma coisa. Deus disse-me não, ora por a pessoa. E por causa de eu orar para a pessoa, graças a Deus, e só graças a Deus, porque é Ele que faz tudo, abençoou muitíssimo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas só a Deus. Porque Ele deu toda a glória, porque é Ele que faz tudo. Abençoou
aquela pessoa muito. Tente ver uma coisa. Nós não sabemos tudo. E no dia que você percebe isso, no dia que você começa a entender isso e a perceber isso, você vai pôr em causa tudo o que você decide. E então tudo o que você decide, cada vez que você coloca nas mãos de Deus, aos pés de Deus, você acredita que Ele lhe mostrará o que deve fazer. E a não resposta de Deus é para você estar quieto e sossegado. Você está a ouvir? Agora, quando Deus agarrar e lhe disser assim, faça, faz assim, meia ali, acolá, você deve obedecer, sem pôr em causa, sem pôr em questão. Porque cada vez que você fizer assim, garantidamente você está a ter a mesma resposta que Abraão teve, que Isaac teve. Obedecer. Isaac semeou naquela terra. Por ele descer ao Egito, Deus o abençoou. Os dois tornou muito grandes, muito ricos. Mas agora chegou a altura de conhecermos outro homem de Deus. Conhecemos Abraão, conhecemos Isaac, agora conhecemos o filho de Isaac, Jacó. Gênesis 28, 20. O que é que aconteceu com Jacó? Jacó, o próprio nome dele é usurpador. Ele não era o primogênito, não era o primeiro nascido. O seu irmão era. Mas ele buscou do irmão a primogenitura. Portanto, ser o primogênito. E o irmão, que estava com fome, que queria era comer e estava-se a barimbar se era o primeiro ou não, não queria saber se era o primeiro ou não, virou-se para ele, epá, fica com o direito de primogenitura, dá-me de comer. Ele rejeitou o direito de ser o primogênito. Por causa disso, Deus permitiu o que aconteceu e Isaac foi enganado pela sua esposa e pelo filho mais novo, Jacó, e ele abençoou Jacó como sendo o primogênito. Porquê? Porque Esaú já tinha rejeitado antes o seu direito primogênito. Cada vez que você fala em eu não quero saber disso, isso não interessa para nada, você está a dizer que não a certas coisas. Não, mas eu só falei. Pois, mas é o suficiente. Cada vez que você fala, está a mover no mundo espiritual. Você fala, crê no seu coração e isso acontece. Mais uma vez isso aconteceu com Jacó e com Esaú, seu irmão. E agora veja o que é que aconteceu. Eu disse Gênesis 28, 20, não foi isso? Gênesis 28, 20. Vou abrir rapidamente. Em Gênesis 28, 20, Jacó, pois, foi ter a casa do seu tio à procura de esposa. E quando foi à casa do seu tio, no caminho, ele dormiu e num sítio viu que havia anjos a descer e a subir por uma escada. E ele dizia, garantidamente, este lugar é de Deus. E então Jacó disse algo. Gênesis 28, 20, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus me for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Isto quer dizer que ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não conhecia Deus. Então o que é que aconteceu depois daqui?
Ele foi à casa do seu pai, conheceu Raquel e Leia, Raquel a mais nova, do qual ele gostou muito dela. E então o seu tio diz, olha, tens de trabalhar 7 anos para mim. E ele trabalhou 7 anos para ele, para se poder casar com Raquel, que era aquilo que ele queria. Mas o que é que aconteceu? O tio o enganou, conforme ele tinha enganado o irmão. E lhe deu Leia primeiro casamento. Ele não sabia, ele consumou o ato com ela e depois veio descobrir que ela era Leia e não Raquel. Ele disse, enganaste. Não, não, aqui tem que ser assim, primeiro tem que casar a mais velha. Ele teve mais 7 anos. Mais 7 anos. Para a trabalhar de borla para casar com Raquel. Ao final desses anos, ciclo 30, 31, Gênesis 30, 31. Ao final desses anos ele diz, epá, dá-me as minhas esposas, dá-me os meus filhos, porque ele entretanto teve filhos, e eu vou-me embora para a casa do meu pai. E o tio virou-se para ele e disse, não faças isso, fica connosco. E ele disse, tu não queres que eu me vá embora porque tu viste que Deus, através de mim, te abençoou. Ele disse, mas diz-me o que é que queres que eu te pago. E Deus lhe deu o discernimento a Jacó naquela altura. Que ele já tinha pago durante 14 anos pelo erro que tinha feito. Gênesis 30, 31. Então ele disse, que te darei? E então disse Jacó, nada me darás. Nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Hoje passarei por todo o rebanho, separando de Deus os que são salpicados e malhados e todos os que são morenos entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. O que ele quis dizer foi, vou tirar todos aqueles que são salpicados, todos aqueles que são malhados, todos aqueles que são morenos, tiro e tu levas para 3 dias de caminho afastado de mim. E vais-me deixar só aqueles que são brancos. E aqueles que, destes brancos, aqueles que saíram salpicados, malhados, esses serão o meu salário. O tio viu logo, ei, já tive 14 anos com ele e ele me abençoou muitíssimo. Agora é que eu vou enriquecer. Porque será impossível que aqueles que são de uma cor só possam dar malhados. Porque normalmente aqueles que são de uma cor, quando se relacionam com aqueles que são de uma cor só, normalmente o que sai é de uma cor só. Ele disse logo que sim. Só que o que ele não sabia é que era que Deus que tinha colocado isto no coração de Jacó. Então, os animais iam beber e ali concebiam, e ele em frente a eles colocou varas com descascadas, uma parte descascada, outra não, fazia listas nas varas. Ele meteu varas lá. E os animais que nasciam saíam listados. Porquê? Porque Deus lhe tinha mostrado para fazer isso. Chegou um ponto tal, no versículo 43, chegou um ponto tal portanto, Gênesis 30, 42. Vamos começar no 42. Gênesis 30, 42. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, que era o seu tio, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão
em grande maneira e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Deus o enriqueceu. De tudo o que aconteceu, eu quero que você aprenda uma coisa. Cuidado com o que nós andamos a fazer. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo. Tudo. Temos que entender uma coisa. Se você tem uma dívida para com alguém, ouça bem o que eu lhe vou dizer. Se você tem uma dívida para com alguém, peça perdão a Deus, que Deus o perdoa. Mas você tem que pagar a dívida. Você está-me a ouvir? A dívida não é apagada. Deus perdoa o que você fez, mas você tem que pagar. O mesmo aconteceu, apesar de Esaú, irmão de Jacó, ter dito que rejeitava o direito de primogenitura, Deus permitiu que Jacó e sua mãe fizessem o que fizesse. Mas Jacó enganou o pai para que ele fosse abençoado. Embora que ele é que tinha direito, porque o outro rejeitou o direito de ser o primogênito. Mas o que ele fez teve consequências e 14 anos ele trabalhou só recebendo a comida e a bebida que comia e vestes, mais nada. Ao final de 14 anos, Deus aí, por mais uns anos, Deus o abençoou e ele enriqueceu. Eu quero que você entenda a nível financeiro que as coisas podem não acontecer como você pretende e acha que deve ser. Você até pode ter um negócio e esse negócio você, não, Deus vai me abençoar no meu negócio. Até pode ser que sim, mas também pode ser que não. Eu vou-lhe dar um exemplo do que é que aconteceu com o homem de Deus. Este homem de Deus tinha um negócio com cavalos. Um negócio milionário. Era de tal forma que eles agarravam, tratavam com cavalos de puro sangue. Os cavalos de puro sangue têm qualidades tremendas, quer em corrida, quer tudo mais. E então o que é que eles faziam? Era impressionante o que faziam. Eles agarravam, chegavam ao hotel, queriam alugar, mas não faziam só isso. Eles tinham que fazer um buraco no hotel. Porque eles agarravam e levavam uma máquina onde transportava como um elevador que transportava o cavalo até o andar que eles queriam e entrava o cavalo pelo andar. Eles tinham que fazer um buraco no hotel e depois era tudo reconstruído outra vez e retificado para o hotel ficar igual. Mas eles pagavam tudo. Porque era tão milionário aquilo que eles faziam que dava tanto dinheiro, conseguiam cobrir tudo e pagar tudo. Deus o abençoou este homem muitíssimo, a ele eu sou sócio, mas ele era um homem de Deus. E porquê é que eu estou a contar isto? Porque este homem confiou em Deus, andou com Deus e Deus lhe permitiu que este negócio lhe fosse parar às mãos. Mas chegou uma altura que Deus virou-se para ele: tu tens que largar esse negócio. E ele disse: Senhor, mas isto é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, dá tanto dinheiro, é tão abençoador. E Deus disse: tu tens que largar o negócio. E ele ficou muito triste. Mas graças a Deus ele obedeceu. E vendeu o negócio ao seu sócio. Depois de vender o negócio ao seu sócio, passado uns anos, tudo mudou e aquele ramo
deixou de ser lucrativo. Deus sabia disso, por isso é que mudou tudo. Por isso é que disse para ele vender. Às vezes nós não entendemos as decisões de Deus e o que Deus nos mostra. Mas quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Entende? Muitas das vezes não percebemos as circunstâncias que estão a acontecer, porquê que estão a acontecer, qual a razão por que está a acontecer, mas às vezes é consequências por aquilo que nós fizemos, por decisões que tomamos. Outras das vezes é Deus a nos mostrar que uma coisa vai acontecer e que nós temos que fazer, mas não nos mostra o que é que vai acontecer, só fala para nós obedecermos. Se nós obedecermos, somos abençoados. Se não obedecermos, vamos ser prejudicados. Por isso é que eu digo, cuidado quando você está a semear o seu dízimo. Cuidado onde você está a semear a sua oferta. Mas eu acho que deve ser aqui. Cuidado com o seu acho. Cuidado. Obedeça a Deus e Deus o abençoará. Você até pode estar a semear no sítio e não ser da vontade de Deus. E a sua vida continua. Mas você quer ser realmente abençoado. Realmente abençoado. Como Abraão foi, como Isaac foi, como Jacó foi. Então você tem que semear onde Deus estiver a dizer que é para semear. Entenda uma coisa. Ele, Deus, é que sabe o que é que está e o que é que Ele quer fazer. Às vezes nós não entendemos, então, mas porquê assim? Porquê é que está a acontecer assim? Porquê é que não deveria ser assim? Então não deveria de acontecer isto, aquilo? Primeiro, nós não sabemos tudo. Ele próprio diz, Deus diz, que os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos. Não quer dizer que Ele sabe muito mais do que. Por isso, eu vos disse logo no princípio da reunião, quando você reconhece, nada sabe, que a sua sabedoria nada presta, você está no bom caminho com Deus. Não, mas eu vou resolver assim, assim, desta forma. É que sabe. Porquê é que não experimenta resolver à maneira de Deus? Porquê é que não espera em Deus? Porquê é que não confia em Deus? A Deus, a Deus, a Deus, tudo é possível. Abra lá em Lucas 1,37. Lucas 1,37. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Eu acredito que algumas coisas são difíceis, mas eu também penso no que é que Abraão deve ter pensado. Sai da casa da tua parentela. Eu estava confortável no sítio onde estava. Pois sei, ele estava bem no sítio onde estava. Ele tinha alguns servos, já tinha alguma coisa, eu estava bem. E Deus disse, sai. Quando ele sai para o sítio para onde ele vai, há fome. E ele logo, a primeira coisa que ele deve ter pensado, mas para que é que eu saí de casa, meu pai? Por que é que eu obedeci? Não falou, nem na Bíblia diz nada. Mas ouça, todos nós somos humanos. E você não pensaria o mesmo? Eu pensaria. Por que é que eu saí dali? Se eu estava bem. E depois Deus o abençoou. Porque ele obedeceu.
Não é fácil por nós estar a ver as coisas a acontecer e pensar, mas se eu fizesse isto, tivesse feito aquilo, talvez não tivesse tomado esta decisão e aquela decisão, eu estaria noutro lugar. Mas será que Deus não, você não está no lugar exatamente que Deus quer? Não está no tempo exato que Deus quer? Deus não lhe está a mostrar um melhor caminho. E você diz, mas Deus não está a mostrar nada. Por isso mesmo, se calhar. Ultimamente eu tenho orado e Deus só tem falado comigo por versículos bíblicos. Só me responde por versículos bíblicos. Me faz lembrar um versículo bíblico, eu vou à procura dele, leio e eu compreendo o que é que Deus me está a dizer. Só me tem falado ultimamente assim. Tirando aquela vez que eu já falei nas reuniões passadas, quando eu disse, Senhor, porquê que isto está a acontecer? E ele disse assim, não sei eu o que eu estou a fazer. E eu me calo, não digo mais nada. Eu lembro-me, eu estive na tropa. Na altura que eu estive na tropa era obrigatório. Eu até fui como voluntário e depois, mas como entrei como voluntário, entrei muito cedo para a tropa. eh, e nós tínhamos que treinar. Mas será que o treino deles às vezes doía, o corpo ficava amassado e tudo mais, corríamos muito, tudo isso, fazíamos coisas e não era fácil, não estávamos habituados. Será que os homens que nos estavam a dar a instrução queriam o nosso mal? Ou nos estavam a preparar para alguma coisa que vinha mais à frente? Será que Deus nos quer mal? Ou nos está a preparar para o que vem mais à frente? E às vezes, quando nós passamos por circunstâncias na nossa vida que não são boas, será que não é Deus nos a preparar para o que vem aí? Jacó, o neto de Abraão, filho de Jacó, eh, peço perdão, eu falei em Jacó, pois, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, se ele não tivesse o desejo de ser o primogênito, alguma vez ele ia receber o que recebeu. Se ele não fizesse de tudo para poder receber na altura, mas depois teve de ser humilhado por aquilo que fez. Quando se humilhou, pôs-se em Deus, Deus lhe revelou o que deveria de fazer e o abençoou. Quando ele saiu de casa de Labão, seu tio, ele lutou com o anjo. E o anjo lhe disse, tu não te chamas mais Jacó, mas te chamas Israel, porque lutaste com Deus. Porque o anjo dizia, deixa-me ir. Ele disse, não te deixarei enquanto não me abençoas. Você não pode largar a Deus enquanto Ele não o abençoar. Você não pode deixar que as circunstâncias que estão a acontecer na sua vida o deixem abater, o deixem-se resignar. Pronto, isto agora é assim, como é que vai ser, como é que pode ser? O que é que isso interessa? Não é isso. Você tem que agarrar, Senhor. Você sabe o que é que Deus me disse? Através de um versículo bíblico. Apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu percebi o que é que ele queria dizer. E então eu fui à procura de versículos bíblicos que me dessem, que me garantissem que eu pudesse chegar ao trono de Deus, Senhor, tu disseste isto,
Tu disseste isto, assim, e está escrito também aqui isto, e mais aqui está escrito isto. Por isso eu creio, Senhor, que me vais abençoar. Tu dizes. Estava a apresentar-me perante Deus. Jacó lutou com o anjo e não o deixava ir, porque ele disse: não te deixarei enquanto me abençoes. Assim você não pode deixar Deus, não pode chegar a deixar de ir ao trono de Deus, deixar de se apresentar perante Deus e declarar a sua palavra e lembrá-lo e dizer: não te deixarei, vou continuar a vir aqui, vou continuar a vir à tua presença, declarar a tua palavra enquanto não me abençoares. Deus tem muito mais para si do que você imagina. Muito, muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Ouça, não é por acaso tudo o que acontece na Bíblia. Jacó nasceram 13 filhos. O penúltimo chamava-se José e ele teve sonhos, sonhos grandes, sonhos que via os irmãos dobrarem o joelho perante ele, sonhos que coisa. E teve tudo a acontecer. Ele teve que ir parar o Egito, ser vendido como escravo, para que isso pudesse acontecer, exatamente o que o Senhor. E Deus colocou no nosso coração, aqueles que são homens e mulheres de Deus, sonhos, sonhos grandes. Mas para que isso possa acontecer, todos nós vamos ter que ser treinados para saber como ir buscar aquilo que Deus nos quer trazer até nós. Eu acho sempre impressionante aquilo que Salomão fez. Salomão já tinha alguma riqueza. Tinha muita, mas tinha alguma por causa do seu pai. E ele fez uma oferta perante Deus muito grande. Uma oferta de agradecimento a Deus muito grande. De 1000 animais. Ele não só deu porque podia, mas por agradecimento a Deus, a tudo o que ele tinha feito, ao seu pai, tinha feito na vida dele. E Deus lhe apareceu em sonho e diz-me: pede-me o que tu queres. Este homem pediu sabedoria para julgar o povo. E Deus lhe disse: porque me pediste sabedoria, eu te darei de sabedoria, mas não só. Dei riqueza como nenhum homem. Por causa da sabedoria tão grande que ele tinha, os reis à volta tinham medo dele e lhe davam. Por isso ele ficou riquíssimo. Deus sabe fazer as coisas. Há um versículo bíblico que eu oro. Está em Jó 8:7. Ora o teu nome, Senhor. Jó 8:7. Jó antes de Salmos. E diz aqui: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Você pode ter começado pequeno em Deus. Mas à medida que você vai andando com Deus, Deus o vai colocando no extremo. Ele vai dar muitíssimo. Porquê? Porque você está a ser obediente. Ouvir a voz de Deus, seguir a sua vontade, fazer o que Ele quer. Você acha que
Você sabe quantas vezes Deus me disse para semear aqui ou ali, para agarrar, der esta oferta ou aquela oferta? Já comigo, com a igreja nas mãos, para dar um determinado valor num determinado sítio, num determinado ministério. Será que Deus não me estava a testar para ver se eu obedecia aquilo que queria? Eu poderia pensar, não, então e depois o dinheiro vai fazer falta. Foi a vontade de Deus. Então e a vontade de Deus? Quando eu dou, eu nunca me arrependo. Porque eu estou a fazer a vontade de Deus, estou até feliz por isso. Vendo-me às vezes de atos de coisas que eu faço, mas não quando dou. Todos nós somos provados, somos vistos, somos pesados, lança, para ver até que ponto é que podemos, Deus pode confiar em nós. Só assim Deus vai saber que realmente nós fazemos a sua vontade. E então sim, o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei pelo muito, diz Deus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos semear em nome de Jesus. Peço perdão que eu deixei ali um envelope. Acho que deixei um envelope. Onde é que eu deixei um envelope? Brilha, Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. como o sol brilhará, ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensar. Pai, te agradeço por poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos, Senhor, que a nossa oferta vai trazer bênção para as nossas vidas. O que nós estamos a semear vai trazer abundância para as nossas vidas, no nome de Jesus. Te agradecemos, confiamos em ti, confiamos na tua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Tudo assim. Não se esqueça. Não se esqueça de confiar em ti. Não se esqueça de andar com Deus. Obedeça. Seja abençoado. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.